Existe uma pergunta que poucas pessoas têm coragem de responder com sinceridade. Se a sua vida continuar exatamente como está pelos próximos 5 anos, você ficaria feliz com o resultado? A maioria das pessoas responde rapidamente que não. Elas querem mais paz, mais propósito, mais proximidade com Deus, mais estabilidade financeira, mais harmonia dentro de casa. Mas existe uma diferença enorme entre desejar uma mudança e realmente decidir mudar. Todos os dias, milhões de pessoas fazem promessas silenciosas para si mesmas. Na próxima semana eu começo. No próximo mês vou me organizar. Quando as coisas melhorarem, vou me dedicar mais a Deus. Mas o tempo passa. As semanas viram meses. Os meses viram anos. E aquilo que deveria ter sido uma transformação acaba se tornando apenas mais uma intenção abandonada. O curioso é que Deus nunca trabalhou principalmente através de intenções. Ao longo de toda a Bíblia, ele sempre trabalhou através de decisões. Foi uma decisão que tirou Abraão da sua terra. Foi uma decisão que fez Moisés enfrentar Faraó. Foi uma decisão que levou Pedro a sair do barco. Antes de qualquer milagre, antes de qualquer mudança, antes de qualquer restauração, houve uma escolha. E talvez seja exatamente isso que esteja faltando para muitas pessoas hoje. Não mais conhecimento. Não mais vídeos. Não mais conselhos. Mas uma decisão verdadeira. Uma decisão tão profunda que permanece firme mesmo quando a emoção desaparece. Hoje você vai conhecer uma história que revela um princípio poderoso escondido nas páginas da Bíblia. Um princípio que transformou vidas comuns em testemunhos extraordinários. A história de 2 mulheres. 2 cristãs. 2 pessoas feridas. 2 pessoas cansadas. Mas que fizeram escolhas completamente diferentes. E foram essas escolhas que determinaram destinos completamente diferentes. Se você acredita que Deus ainda transforma vidas através da obediência, escreva "Eu escolho confiar" nos comentários. Naquela manhã chuvosa, o relógio parecia andar mais devagar do que o normal. Em uma clínica simples no centro da cidade, 2 mulheres aguardavam atendimento. Sentadas em lados opostos da sala, evitavam contato visual, como acontece quando a alma está cansada demais para sustentar conversas. Marina tinha 46 anos. Seu casamento estava sobrevivendo apenas por hábito. As contas acumulavam sobre a mesa da cozinha. Os filhos pareciam cada vez mais distantes. E, embora frequentasse a igreja todos os domingos, ela carregava a sensação de que algo estava faltando. Do outro lado estava Helena, recém-divorciada, trabalhando em 2 empregos e cuidando sozinha da mãe enferma. Dormia pouco, chorava escondida e já não conseguia lembrar quando tinha sentido alegria pela última vez. As 2 tinham algo em comum. Oravam. Jejuavam. Liam a Bíblia. Mas nenhuma delas conseguia entender por que a vida parecia parada. Enquanto aguardavam, uma conversa casual começou. Primeiro sobre o atraso da psicóloga. Depois sobre o trânsito. Em seguida sobre família, trabalho e dificuldades. Foi então que um nome surgiu inesperadamente. Dona Cecília. Uma senhora idosa conhecida por todos no bairro. Não porque fosse rica. Não porque fosse famosa. Mas porque carregava uma paz difícil de explicar. Quem passava alguns minutos conversando com ela saía diferente. Havia algo em sua presença que transmitia segurança. Como se ela tivesse encontrado um segredo que o restante do mundo ainda não conhecia. Quando perceberam que ambas a conheciam, ficaram surpresas. Helena comentou. Uma vez pedi um conselho para ela. Marina ficou curiosa. E o que ela disse? Helena soltou uma pequena risada. Ela falou que meu problema não era falta de dinheiro, nem excesso de trabalho. Disse que meu verdadeiro problema era nunca ter tomado uma decisão definitiva diante de Deus. Marina sentiu um arrepio, porque aquelas palavras pareciam ter sido escritas exatamente para ela. Naquele instante, sem perceber, as 2 estavam diante da primeira grande encruzilhada de suas vidas. E tudo começaria a mudar a partir dali. Talvez Deus esteja falando com você através de algo simples que você ouviu hoje. Se você acredita nisso,
Escreva glória a Deus nos comentários. Uma semana depois daquele encontro na clínica, Marina e Helena decidiram visitar Dona Cecília. A casa era simples. Uma varanda pequena. Algumas plantas cuidadosamente cultivadas. Uma mesa de madeira antiga. Nada impressionante aos olhos do mundo. Mas havia uma atmosfera de paz que parecia envolver aquele lugar. Dona Cecília as recebeu com um sorriso tranquilo e colocou café fresco sobre a mesa. Antes mesmo que as duas começassem a explicar seus problemas, a senhora fez uma pergunta inesperada. Vocês vieram porque querem que suas vidas mudem ou porque apenas querem se sentir melhor por alguns dias? As duas ficaram em silêncio. Era uma pergunta simples, mas difícil de responder. Porque muitas vezes as pessoas não querem transformação. Querem apenas alívio. Querem que a dor diminua sem precisar mudar hábitos. Querem colher sem plantar. Querem resultados diferentes repetindo as mesmas escolhas. Dona Cecília abriu sua Bíblia devagar e leu. Escolhei hoje a quem servireis. Depois fechou o livro e disse: Percebem uma coisa. Deus não falou escolham quando estiverem preparadas. Ele não disse escolham quando tiverem certeza. Ele disse hoje. Marina sentiu aquelas palavras atingirem seu coração. Porque havia anos que ela adiava decisões importantes. Sempre esperando o momento perfeito. Sempre acreditando que amanhã seria mais fácil. Mas o amanhã nunca chegava. Dona Cecília continuou. E medos. A maioria das pessoas acredita que a transformação começa quando surge motivação. Mas Deus ensina algo diferente. A transformação começa quando nasce uma decisão. Helena cruzou os braços. Aquilo parecia bonito, mas também parecia difícil. Muito difícil. Então Dona Cecília revelou algo que mudaria completamente a forma como elas enxergavam a vida. Existe um caminho que Deus repete nas Escrituras. Um caminho que aparece na vida de homens e mulheres que foram transformados. Eu o chamo de 3 etapas da transformação: rendição, perseverança e herança. Marina inclinou o corpo para a frente. Helena permaneceu distante. Sem perceber, naquele exato momento, cada uma delas começou a trilhar uma estrada diferente. E os próximos meses mostrariam até onde essas estradas poderiam levá-las. Se você está cansado de adiar decisões importantes e sente que Deus está te chamando para um novo começo, escreva Amém. Eu decido hoje nos comentários. No dia seguinte à visita, Marina recebeu uma mensagem às 5:30 da manhã. Era de Dona Cecília. A mensagem dizia apenas: Estou esperando você. Traga sua Bíblia e um caderno. Marina quase ignorou. Estava cansada. Tinha dormido tarde. O despertador parecia um inimigo. Mas algo dentro dela dizia que, se voltasse a dormir, estaria escolhendo permanecer exatamente onde estava. Então ela levantou. Chegou à casa de Dona Cecília ainda sonolenta. A senhora já estava sentada na varanda com a Bíblia aberta. Depois de alguns minutos de silêncio, ela falou: Hoje você vai aprender a primeira etapa da transformação. Rendição. Marina imaginava que rendição significava emoção. Lágrimas. Momentos intensos de oração. Mas Dona Cecília explicou algo diferente. Rendição não é sentir. Rendição é entregar o controle. Marina ficou pensativa. A verdade era que ela queria que Deus resolvesse seus problemas, mas continuava tentando controlar tudo sozinha. Controlava as finanças. Controlava a família. Controlava as preocupações. Controlava até o futuro em sua mente. E quanto mais tentava controlar, mais ansiosa ficava. Então Dona Cecília propôs 3 desafios simples. O primeiro: acordar mais cedo todos os dias para buscar a Deus antes de qualquer outra atividade. O segundo: organizar uma área da casa diariamente, por menor que fosse. O terceiro: parar de reclamar durante uma semana inteira. Marina arregalou os olhos. O último desafio parecia impossível. Ela nem percebia o quanto reclamava. Reclamava do trânsito, do preço das coisas, das pessoas, do cansaço, dos problemas,
Dona Cecília então disse algo que ela jamais esqueceria. Aquilo que domina suas palavras revela aquilo que governa seu coração. Naquele dia, Marina voltou para casa entendendo uma verdade importante. A rendição não começa quando você muda o mundo ao seu redor. Ela começa quando você permite que Deus mude o que está dentro de você. E embora ainda não pudesse enxergar, as primeiras sementes da transformação já estavam sendo plantadas. Quantas vezes você percebe que tenta carregar sozinho um peso que deveria entregar a Deus? Se essa mensagem falou com você, escreva Senhor, eu me rendo nos comentários. As primeiras semanas foram mais difíceis do que Marina imaginava. Ela acordava cedo, orava, lia alguns capítulos da Bíblia, anotava reflexões no caderno, organizava pequenos espaços da casa e fazia um esforço enorme para vigiar suas palavras. Mas, sinceramente, nada parecia mudar. As contas continuavam chegando. Os problemas familiares continuavam existindo. As preocupações ainda apareciam todos os dias. Certa manhã, depois de quase 2 meses de disciplina, Marina sentou-se na cama e pensou: será que tudo isso está valendo a pena? Era exatamente nesse momento que a maioria das pessoas desistia. Porque muitos acreditam que a obediência produz resultados imediatos. Mas Deus costuma trabalhar de outra forma. Ele primeiro transforma raízes. Depois transforma frutos. Naquela semana, Marina procurou Dona Cecília. Com os olhos marejados, perguntou: e se eu estiver fazendo tudo isso à toa? A senhora sorriu com paciência. Quando um agricultor planta uma semente, ele não volta no dia seguinte para desenterrá-la e verificar se está crescendo. Marina permaneceu em silêncio. Então Dona Cecília continuou: o problema é que muita gente quer colher antes de criar raízes. Quando não vê resultados rápidos, abandona o processo. Mas as maiores transformações acontecem longe dos olhos. Aquelas palavras ficaram ecoando em sua mente. E ela decidiu continuar. Dia após dia. Mesmo sem enxergar mudanças. Mesmo sem sentir motivação. Mesmo sem aplausos. Enquanto isso, Helena seguia um caminho diferente. Toda semana surgia uma nova estratégia. Um novo método. Uma nova promessa de mudança rápida. Mas nada permanecia por muito tempo. Porque aquilo que começa baseado apenas na empolgação geralmente termina quando a empolgação acaba. Marina não sabia ainda, mas estava construindo algo muito mais forte. Não apenas novos hábitos. Estava construindo uma nova identidade. E quando a identidade muda, a vida inteira começa a mudar junto. Se você está atravessando uma fase em que parece que Deus está trabalhando em silêncio, escreva "Eu vou permanecer firme" nos comentários. Muitas vezes, o maior crescimento acontece quando ainda não conseguimos enxergar os resultados. O 3º mês chegou. E, para Marina, parecia apenas mais um mês comum. Ela continuava acordando antes do nascer do sol. Continuava orando. Continuava organizando sua vida pouco a pouco. Continuava obedecendo mesmo quando não sentia vontade. Mas algo começou a acontecer. Primeiro, dentro dela. A ansiedade que antes dominava seus pensamentos já não tinha a mesma força. Os problemas continuavam existindo, mas deixaram de controlar suas emoções. Era como se Deus estivesse fortalecendo sua alma antes de mudar suas circunstâncias. Numa manhã de quarta-feira, enquanto orava na sala ainda escura, Marina sentiu uma paz diferente. Não foi uma voz audível. Não foi uma visão. Foi uma certeza. Uma tranquilidade profunda que ela não conseguia explicar. Pela primeira vez em muitos anos, ela sentiu que não estava lutando sozinha. Naquele mesmo dia, recebeu uma ligação inesperada. Uma antiga amiga entrou em contato oferecendo uma oportunidade de trabalho. O horário era flexível. O ambiente era saudável. E o valor recebido ajudaria exatamente nas despesas que mais a preocupavam. Marina ficou emocionada. Não porque o problema financeiro tinha desaparecido, mas porque percebeu algo importante. Deus estava trabalhando mesmo quando ela não conseguia enxergar. Correu para contar a novidade à Dona Cecília. A senhora ouviu tudo com atenção e respondeu:
Está vendo? A maioria das pessoas abandona o processo justamente antes da colheita começar. Depois acrescentou: quando você decide obedecer diariamente, Deus começa a alinhar áreas da sua vida que você nem imaginava que estavam conectadas. Marina compreendeu algo poderoso naquele dia. O milagre não começou quando o telefone tocou. O milagre começou meses antes, quando ela escolheu obedecer sem garantias. Porque toda grande transformação nasce primeiro na decisão, depois no hábito e, por fim, aparece nos resultados. E essa era apenas a primeira parte da jornada. O que ela ainda não sabia era que a próxima etapa seria ainda mais desafiadora. Porque é relativamente fácil obedecer por alguns dias. Difícil é permanecer fiel quando a caminhada se torna longa. Se você acredita que Deus continua trabalhando mesmo quando seus olhos ainda não conseguem ver, escreva "Deus está agindo" nos comentários. Sua declaração de fé pode fortalecer alguém que está precisando de esperança hoje. 6 meses haviam passado desde aquela primeira conversa na varanda. Marina já não era a mesma mulher. Não porque sua vida tivesse se tornado perfeita, mas porque ela havia mudado. Sua casa refletia mais ordem. Sua mente refletia mais paz. Sua rotina refletia mais propósito. E foi justamente nesse momento que Dona Cecília disse algo surpreendente. Você terminou a primeira etapa. Marina sorriu. Achou que finalmente poderia relaxar. Mas a senhora continuou. Geado Todes. Agora começa a parte que faz a maioria desistir, a perseverança. Marina franziu a testa. Achei que já estivesse perseverando. Ainda não, respondeu Dona Cecília. Até aqui você aprendeu a obedecer. Agora vai aprender a permanecer. A diferença parecia pequena, mas era enorme. Obedecer por alguns dias é relativamente simples. Persistir durante meses, mesmo sem reconhecimento, já é outra história. Persistir quando ninguém aplaude. Persistir quando os resultados parecem lentos. Persistir quando surgem novos problemas. Persistir quando a motivação desaparece. É nessa fase que muitos abandonam seus sonhos, seus projetos e até sua caminhada com Deus. Naquela tarde, Dona Cecília abriu a Bíblia e mostrou a história dos lavradores. Ela explicou que o agricultor não planta hoje e colhe amanhã. Existe uma estação para semear, uma estação para cuidar, uma estação para esperar. E somente depois chega a estação da colheita. Quem entende isso não vive ansioso, disse ela, porque sabe que Deus trabalha em processos. Enquanto Marina aprendia essa verdade, Helena continuava procurando soluções rápidas. Mudava constantemente de direção. Começava algo novo toda semana, mas nunca permanecia tempo suficiente para ver resultados. E sem perceber, ela estava presa em um ciclo perigoso: entusiasmo, frustração, desistência. Enquanto isso, Marina seguia firme, passo após passo, dia após dia, sem perceber que sua perseverança estava construindo uma vida que, em poucos meses, pareceria impossível para quem a conheceu no passado. Se você decidiu não desistir daquilo que Deus colocou no seu coração, escreva "Vou permanecer até o fim" nos comentários. Sua perseverança de hoje pode ser o testemunho de amanhã. Certa tarde, enquanto tomava café com Dona Cecília, Marina ouviu uma frase que mudaria sua forma de enxergar as bênçãos de Deus. Filha, Deus não te transforma apenas para melhorar sua vida. Ele te transforma para que você se torne uma bênção na vida de outras pessoas. Marina ficou pensando naquilo. Durante muito tempo, sua oração tinha sido apenas sobre suas necessidades, suas dívidas, seus medos, suas preocupações, seus problemas. Mas agora algo estava diferente. Pela primeira vez em muitos anos, ela começou a olhar ao redor. Começou a perceber pessoas que carregavam dores parecidas com as que ela havia enfrentado. Mães sobrecarregadas, mulheres desanimadas, famílias lutando para manter a fé. Então ela decidiu agir. Sem grandes recursos, sem grandes estruturas, sem esperar o momento perfeito. Convidou algumas mulheres da vizinhança
para um café simples em sua casa. Compartilhou sua história. Falou sobre obediência, sobre perseverança, sobre confiar em Deus mesmo quando nada parece acontecer. O encontro foi tão especial que passou a acontecer regularmente. E algo extraordinário começou a surgir. Uma mulher ajudava a outra. Uma encorajava a outra. Uma fortalecia a outra. Marina estava descobrindo um princípio poderoso do reino de Deus. Aquilo que você entrega nas mãos de Deus nunca permanece pequeno. Meses depois, uma das participantes daquele grupo indicou Marina para uma oportunidade profissional muito melhor. O salário era maior. O ambiente era saudável. E a nova posição trouxe estabilidade para sua família. Ela ficou emocionada. Mas dessa vez entendeu algo importante. Aquela porta não havia sido aberta apenas por competência. Ela havia sido aberta por consequência. Consequência de meses de obediência. Consequência de meses de serviço. Consequência de meses de fidelidade. Foi então que Dona Cecília explicou. Quando você usa aquilo que Deus restaurou para abençoar outros, você entra em uma dimensão de multiplicação que o mundo não consegue entender. Marina estava aprendendo que a verdadeira prosperidade não começa quando recebemos. Ela começa quando decidimos servir. Se você deseja que Deus use sua vida para abençoar outras pessoas, escreva Senhor, usa-me para a tua obra, nos comentários. Sua disposição pode ser o início de algo extraordinário. Apesar de todas as mudanças que havia experimentado, Marina ainda carregava uma luta silenciosa. O medo. Medo de perder o que havia conquistado. Medo de que algo desse errado. Medo do futuro. Medo de voltar a ser quem era antes. Foi então que Dona Cecília revelou a terceira e última etapa do processo. A maioria das pessoas aprende a obedecer, algumas aprendem a perseverar, mas poucas chegam à herança. Marina perguntou: o que significa viver na herança? A senhora respondeu: significa descansar em Deus. A resposta pareceu estranha, porque muita gente imagina que descanso é a ausência de problemas. Mas não era isso que ela queria dizer. Descansar em Deus é continuar confiando mesmo quando você não controla o resultado. É fazer sua parte e entregar o restante nas mãos do Senhor. É entender que você não foi criada para carregar o peso do mundo inteiro. Pouco tempo depois, Marina enfrentou uma das maiores provas da sua vida. Seu filho mais novo precisou ser levado às pressas para o hospital. Os médicos falavam rapidamente. Os exames se acumulavam. As horas pareciam intermináveis. Anos antes, aquela situação teria destruído emocionalmente Marina. Mas algo havia mudado. Sentada em uma cadeira fria do corredor do hospital, ela fechou os olhos e fez uma oração simples. Deus, Senhor, eu fiz tudo o que estava ao meu alcance. Agora eu entrego o que está além das minhas forças. Pela primeira vez, não houve desespero. Não houve pânico. Havia preocupação, sim. Mas havia também uma paz profunda. Uma paz que não dependia das circunstâncias. Uma paz que vinha da confiança. A cirurgia foi um sucesso. O filho se recuperou. Mas o maior milagre daquele dia não aconteceu na sala de operação. Aconteceu dentro do coração de Marina. Porque ela finalmente compreendeu que fé verdadeira não é controlar o amanhã. É confiar naquele que já está lá. E naquele momento ela percebeu que havia chegado à terceira etapa, a herança. A capacidade de descansar em Deus mesmo durante as tempestades. Se você está enfrentando uma luta e precisa entregar suas preocupações ao Senhor, escreva "Eu entrego nas mãos de Deus" nos comentários. Muitas vezes, a paz começa exatamente onde termina o nosso controle. Os anos passaram. Marina se tornou uma referência para muitas mulheres. Não porque fosse perfeita. Não porque nunca tivesse errado. Mas porque aprendeu algo que poucas pessoas aprendem. A transformação verdadeira não acontece de uma vez. Ela acontece através de decisões repetidas, pequenas decisões, silenciosas decisões. Decisões que ninguém vê. Enquanto muitos procuravam fórmulas mágicas, Marina continuava fazendo o básico. Orando.
obedecendo, servindo, confiando. E foi justamente isso que mudou sua história. Um dia, já idosa, cercada pelos filhos, netos e por muitas pessoas que haviam sido impactadas pela sua vida, ela recebeu uma pergunta da neta mais velha. Vovó, qual foi a maior lição que você aprendeu? Arina sorriu. Olhou para a família reunida e respondeu: que Deus não procura pessoas perfeitas. Ele procura pessoas dispostas. Depois de alguns segundos, completou: meu maior arrependimento foi ter demorado tanto para confiar completamente nele. Naquele momento, Helena também estava presente. Sua trajetória havia sido mais lenta, mais difícil, cheia de tropeços. Mas ela finalmente entendeu algo que mudou sua vida. O atraso não cancela a promessa. Apenas torna a caminhada mais longa. E talvez essa seja a mensagem que Deus quer deixar para você hoje. Existem duas versões do seu futuro esperando por uma decisão. Uma continua adiando, esperando sentir vontade, esperando as circunstâncias melhorarem, esperando o momento perfeito. A outra decide começar agora, mesmo sem entender tudo, mesmo sem ter todas as respostas, mesmo sem enxergar o caminho completo. Daqui a alguns anos, essas duas versões estarão em lugares completamente diferentes. Não por causa da sorte, não por causa do talento, mas por causa das escolhas feitas hoje. Porque o futuro não é construído quando a oportunidade aparece. O futuro é construído quando a decisão é tomada. E talvez o momento da sua decisão seja exatamente agora. A rendição abre a porta. A perseverança sustenta a caminhada. A herança revela aquilo que Deus preparou. Mas tudo começa com uma única pergunta: você vai continuar adiando? Ou vai decidir obedecer hoje? A escolha sempre pertence a você. E a melhor hora para começar nunca será amanhã. Sempre será agora. Se você chegou até aqui e decide iniciar uma nova fase com Deus, escreva "Eu decido hoje" nos comentários. Quero saber quantas pessoas estão escolhendo dar o primeiro passo sem esperar o momento perfeito. E se esta mensagem falou ao seu coração, curta esse vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir que ainda existe esperança, transformação e um novo começo preparado por Deus.